Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Que a paz de Cristo continue reinando em nossos corações, amém? Amém. Mais sua fonte por um minuto, Pai. Vamos orar. Pai, Tu conhece cada coração, cada pessoa da maior a menor aqui nesse lugar. Que Teu Espírito possa envolver, Senhor. E aonde achar um coração, Senhor, que a Tua palavra repouse, Senhor, com fé, confiança. Que essa palavra venha dar fruto, Senhor. Venha, Senhor, fazer edificação. E se nessa manhã houver alguma venda em nossos olhos, alguma cegueira espiritual, que seja tirada, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Mas com o Senhor, Pai, eu posso todas as coisas. O Senhor tem me fortalecido, Deus. Fala a Tua igreja, ministra o Teu povo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Poder sentar, queridos. Eu quero que você preste bem atenção. Que todo ser humano, o Deus que nós servimos, dá liberdade a mim e a você de escolhas. Eu quero que você aprenda uma coisa, e o que Deus tem ministrado esse tempo comigo. Amado, eu nunca fui ministrado tanto como esse 2025, esse final de ano. O que Deus tem falado comigo, ministrado a mim, falado coisas. E eu quero que você preste bem atenção nessa manhã, que vai ser ministrado para mim e para você. Que antes de ministrar a você, Deus está falando comigo. E saiba disso. Muitas ministrações que eu ministro aqui, é Deus me chamando a atenção, é Deus dizendo conserte, endireite, bote o ponto no i, tire isso daqui, mova para cá. E por que Ele faz isso? Por amor a você, a mim e a obra dEle. Porque há caminhos que, aos nossos olhos, é a coisa mais certa que estamos fazendo. Mas a Bíblia diz assim, o final dele é a morte. Por isso que, porque Deus não deixa acontecer nada na vida do crente sem antes falar com Ele. Porque quando antes de você acontecer qualquer coisa de mal, a doença chegue, problema chegue, guerra, situações, morte, Deus fala com você. Quando minha mãe, um dia eu estava no carro com os irmãos e as lágrimas começaram a cair, e o irmão fez, pastor, por que o senhor está chorando? Eu digo, porque Deus disse que vai levar a minha mãe. Minha mãe não estava doente, minha mãe não estava em cima de uma cama, minha mãe não estava passando mal, minha mãe estava sorrindo, me deu um beijo e disse, Deus te abençoe, meu filho. E ele diz, como é que pode isso, pastor? Eu digo, já estou chorando antes. E quando Deus levou minha mãe, e eu já sabia isso há uns 3 a 4 meses antes, e o irmão disse, pô, pastor, é tremendo, né? Eu digo, Deus prepara o coração, porque sabe que você vai orar, sabe que você vai clamar, sabe que você vai pedir. Por isso que Deus nunca vai intervir nas suas escolhas. O filho pródigo, preste bem atenção. O filho pródigo disse ao seu pai, dizendo assim, vou pegar a minha herança, vou sair por aí. O pai, meu filho, você está na casa do seu pai, isso aqui está tudo bem. Não, eu quero. O pai pegou a herança dele e deu, ele foi embora. O pai não impediu de ir. Aprenda uma coisa na sua vida, que Deus nunca vai impedir você de fazer o que você quer fazer. Tem pessoas que vão aprender da maneira mais fácil com Deus, obedecendo a sua palavra e crendo nele e vendo Deus operar, se manifestar. Tem gente que vai aprender com Deus das duras penas, percas, dores, sofrimento. E por que isso, pastor? Você sabe que uma vez eu botei aqui um pastor com uma perna só e falando. Você sabe que ele estava sem a perna? Porque um dia ele perdeu a perna e voltou para Deus. Quando você parar para entender, cuidado,
com as suas decisões, que Deus nunca vai intervir. Cuidado para você não perder o que Deus te deu e você venha servir a Ele da maneira que Ele quer que você sirva. Por isso que Deus nunca vai intervir nas suas escolhas. E as suas escolhas são as suas escolhas. Tem coisa que pessoas escolhem coisas e eu oro e digo, meu Deus, Deus não se mete nisso aí não. Não fale nada, só ore. Eu fico, meu Deus, eu podia falar, eu podia intervir. Lembra quando Jesus pregava no monte? E Jesus, a multidão sempre o cercava e sempre vinha ouvi-lo. Porque ali a pessoa via milagres, sinais, maravilhas, coisas extraordinárias. Jesus curando cego, paralítico. Irmão, era doença. Nunca a Bíblia diz que não teria biblioteca na face da terra dos milagres que ele fizera. E continua fazendo. E o que acontece, pastor? Quando Jesus endureceu o discurso e começou a dizer, você não vai ser mais isso. Sabe quando Deus muda a vida da pessoa? Você é Pedro, não é? Não, você não é mais ser chamado de Pedro. Você é Paulo, você é Saulo? Não, você agora é Paulo. Deus muda a vida do ser humano. Quando o ser humano tem encontro real com Ele, ele quer mudar, Deus muda a vida dele. E por que Deus muda, pastor? E Deus nunca vai intervir. Quando as pessoas ouviram Jesus dar um discurso mais duro, olharam para o mestre e começaram duro esse discurso. E os discípulos, vendo as pessoas levantando e ir embora, questionaram de Jesus. Se você ler o texto, Jesus, mestre, espera aí, alivia aí, mestre, alivia aí que o senhor o negócio está ficando, pare de mentir, pare de enganar, pare de roubar. E interessante que uma vez o irmão pediu, pastor, vá orar meu comércio. E eu levei o candelabro, Deus disse assim, leve o candelabro e acenda o candelabro lá dentro. Eu digo, o senhor nunca mandou eu fazer isso? Amém, peguei o candelabro. Chame Fred. Tinha um propósito de Fred ver isso. E estava eu, Fred, eu nunca fiz isso. Botei o candelabro e comecei a orar. Comecei a orar por ele assim, ó, Deus vai te abençoar. Pare de mentir, pare de roubar, pare de enganar. Irmão, o irmão ouviu o culto, viu tudo. O pastor está com um problema, é comigo, velho. Falando essas coisas para mim. Para roubar quem? Porque o irmão pensa que roubar é meter uma arma na cabeça da pessoa e tomar o dinheiro. Não, irmão. Roubar é você tomar emprestado e não pagar, isso é roubo. Você tomou o dinheiro dos outros e não pagou, você está roubando os outros, irmão. Tem coisa que o ser humano tem como... Pastor, por isso que Jesus, quando você, na ótica de Deus, é diferente da nossa. Quando nós olhamos para... Não, a gente só estava conversando, eu não adulterei, não, só olhando com os olhos impuros, desejando se haver adultério. Aí você assim, rapaz, pastor, Deus quer que você entenda, irmão, que não é você que vai julgar Deus, não é você que julga Deus, se Deus é bom, se eu aceito Jesus, se eu quero Jesus. É Ele que vai te julgar, é Ele que vai te abençoar, não é você que vai ser abençoado. Você só vai ser agraciado e abençoado por Ele quando você obedece à vontade dEle, quando você faz a vontade dEle. Não existe, irmão. Não, porque eu acho, pastor, eu penso, esqueça, irmão. Tem um bocado de gente enganado sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Não se baseie por pessoas que estão gritando no meio da rua, dizendo Jesus, é isso, é aquilo, esqueça. Olhe para a vida. A vida condiz com o que fala, com o que prega, com o que ora. Glória a Deus. Não condiz, está fora de Deus. E é por isso que muitas vezes você não entende, porque Jesus deixou essas pessoas irem embora e não chamou elas. Podia agarrar, espere aí, rapaz. Eu vou orar para o seu filho agora, trazer uma revelação. Não, ele não fez isso. Eu vou curar agora um cego de nascença. Não, Jesus não fez isso, deixou todo mundo embora. E Jesus, quando endureceu o discurso, os discípulos olharam. Se você ler o texto, tá? Os discípulos questionando, mestre, ali vem, nada. Quem quer, vai. Quem não quer, vai embora. Quando foi embora, Jesus não foi chamar. Você é a melhor pessoa do mundo, você é queridinha, você é coisa doce de Jesus, não. Quando quis ir embora, Jesus deixou. Porque a escolha está na minha e na sua mão. Toda vez. Pastor, e quem não tem direito de escolha? É quem é chamado, escolhido e ungido. Lembra quando eu falei domingo passado? Como, pastor? Jonas.
E por que Jesus insistiu com Jonas? Jonas querendo ir para um lugar e Jesus insistindo com ele. Porque Jonas já era profeta. E profeta, quando não vai de barco, ele vai dentro do peixe, mas vai. Entendeu? Eu até citei do pastor Luiz. Se o pastor Luiz não quisesse ir andando retamente, ia capengando, mas ia. E pior que eu ia capengando mesmo. Mas vai de qualquer jeito. Já viu aquele pastor que estava falando daquela maneira? De uma perna só? Você não vai com duas, mas você vai de uma. E o interessante é que eu estava com... O pastor foi chamado para orar pelo outro pastor. E esse pastor é usado em cura, em milagre. Ele aí chamou, né? Ligou, pastor, você tem que vir aqui orar por mim. Eu estou aqui com as duas pernas dando gangrena. E aí o pastor chegando lá, olhou, o pastor jejuou, orou, disse, em nome, quando ele falou em nome de Jesus, disse, não abra a sua boca e não declare nada que eu não mandei você falar, só escute e fale a ele. Os médicos tinham acabado de sair da sala, e a conversa a equipe médica dizia, vai cortar as duas, vai cortar uma, vai cortar duas, vai cortar uma, vai cortar duas, e começou. O médico disse, corta uma e vê se a outra, como a gente consegue. E saíram tudo conversando. Quando entra o pastor para orar, assim diz o Senhor, você quer ir com uma perna ou quer ir sem as duas? Mas você vai de qualquer jeito. Até de cadeira de roda você vai sem as duas pernas, mas você vai me servir. Ele aí, não, porque eu já conversei. E aí o irmão, cheio de argumento. Toda pessoa que é bom de argumento é ruim de arrependimento. Conversou, mas vai lá cortar uma perna. Cortou a perna, ele acordou, não sabia nem que tinha tirado a perna dele. E aí Deus mandou outro pastor. E agora você quer que tire a outra ou você vai? Não, Jesus, eu vou. Hoje ele anda assim, ó. Dando folheto, pregando, falando com uma perna só. Querido, quando você é escolhido e chamado a fazer algo, muitas almas podem ir para o inferno por causa de você. E Deus não vai deixar isso barato, nem comigo, nem com você. Você está pensando que eu queria ser pastor? Você está pensando que eu queria estar... Eu queria estar na joalheria, irmão, sentado no escritório, ar-condicionado. Os clientes chegavam com um cara perfume, que eu dizia, rapaz, que perfume é esse? Ih, meu Deus, Luiz, vamos num restaurante tal. Luiz, olha, vão comer num restaurante árabe isso, deixei pago. Eu nunca comi essa carne, nunca comi isso. Irmão, acostumado só com jabá, irmão. Quer jabá, pastor? Feijoada, mocotó, rabada. É só jabá, irmão. E aí você está, não, que você quer sair daquilo ali? Não. Deus me colocou, foi Deus que me colocou aqui. E é por isso que eu quero que você entenda nessa manhã e preste bem atenção. O tema da mensagem nessa manhã é: submeta-se a Deus e receba a autoridade do próprio Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 103, versos 19 a 22. Vamos lá. Salmo 103, 103, 19 a 22. Preste bem atenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo e todos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, e vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras. Em todos os lugares do seu domínio, bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bota no 21 para mim. Coloca agora o 20, faz favor. Aquele que executa no 21 está executando a sua vontade. Obedecei a sua palavra. Coloca o 19 para mim, faz favor.
O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bota essa 103:19 na tradução NVI para mim, faz favor. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã, que o diabo não é isso que as pessoas pintam, é porque você não tem noção do Deus que você serve. Prossiga em conhecer o Deus que você serve, porque se você conhecesse o Deus que você serve, o diabo teria medo de você. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: sujeitavos a Deus, a sua vontade, a sua palavra, e o diabo fugirá de você. É bíblico. Não diz que vai fugir do Espírito Santo, de Jesus, nem do pastor, nem de Deus. Vai fugir de você. Você representa Deus, Deus em você. E quando você começa a entender isso, você entende que Ele tem domínio sobre tudo, e que Deus é a fonte de toda autoridade e poder, irmão. Se você nunca entrou em uma casa, ou você foi direcionado em uma casa, você está em quantas casas? Eu já fui com irmãos. Antes de chegar lá, o diabo estava falando de quem estava chegando para orar. Não é porque você é bom, é porque Deus está em você. Quando Deus em você, o diabo treme. O diabo não vê você carne e osso, ele olha com o dedo, eu mato ele, eu mato ela. Mas ele não olha você carne e osso, ele olha o que está em você. Ele chama de homem de branco e diz: quantas vezes deixa o homem de branco de parte, eu e você, o diabo com um dedo lhe mata a mim, mata você, irmão. Porque eu e você são um ser natural e ele é um ser espiritual. E se você não entender isso na sua história, na sua vida, você vai pensar, porque muita gente e muitos cristãos, Deus quer que você use autoridade, se posicione, acha como tal, proceda como tal, porque parece que Deus está exigindo. Não, irmão, é porque Deus quer te dar a vitória, é porque Deus quer te abençoar, é porque Deus quer que você vença, é porque Deus quer que você tenha experiência e você não quer. Você quer que Deus faça tudo por você. E com Deus não funciona isso assim. Deus quer que você se posicione, porque Ele é a fonte de todo o poder, e você tem que entender, a vida e a morte na mão dEle. Por isso que a Bíblia diz assim, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Porque só quem conhece o amanhã é Deus, não é você. O amanhã não pertence a mim nem a você. Amanhã eu não sei se estou vivo, amanhã eu não sei se eu acordo. Mas eu fiz projeto, eu fiz sonhos, eu vou fazer, vou comprar, vou vender, vou subir, vou descer, vou construir, vou... A resposta vem de quem? De Deus. E é por isso que tem que entender. Porque o reino dele é soberano e reina sobre tudo e sobre todos. Você já viu que Deus tem um poder tão absoluto, tão grandioso, que muitas vezes você não imagina quando você lê a Bíblia dessa maneira? Deus pega um exército de 135 mil homens, manda 300 e diz assim: vá que é a vitória de vocês. Se você for pensar assim, pastor, é um negócio de maluco. Como é que 300 homens vai vencer 135 mil? É como um grão de areia da praia, diz a Bíblia. É loucura? É. Por que Deus deixa um guri, 16 anos, matar um gigante grande? Porque o poder não é do ser humano, é de Deus que está com o ser humano. De quem Deus está do lado. Porque Ele quer que você se torne um espírito com Ele. Para que você receba o poder e a autoridade que Ele deu a você. Porque está escrito assim, nascido da carne é carne, nascido do espírito é espírito. Nasça, tenha uma vida espiritual ativa, ative sua vida espiritual. Para que Deus possa atuar com você. Quando você bota a mão para curar, irmão, não é a sua mão que cura, é o Deus que está com você que cura. Quando você diz em nome de Jesus, diabo, quieto, de joelho, sente, cala a boca, não é você, não é a sua palavra, é o poder e a autoridade que está sobre a sua vida. Ele vê o que está em você, e você tem que crer nisso. Pastor, para ser crente é loucura, pastor. É loucura.
Pastor, o médico diz que vai morrer, não vai morrer não. Porque o dono da vida e da morte é o seu Deus. Amado, se você parasse para analisar quem é Deus, você levaria mais ele a sério, respeitava. Amado, você sabe quando você tem Eu fui criado em um regime de autoridade. Falava, eu parava, obedecia. E se eu não obedecesse, eu caía na madeirada. E não é como essa irmã de hoje em dia, não. Menino, cale a boca, viu? Irmão, tomava um tapa, girava 3 vezes no ar, caía, levantava, tomava outro. Você acha que eu queria tomar outro tapa desse, irmão? Cala a boca. Eu estava dizendo aos irmãos aqui, sábado aqui, dizendo assim, ó. As irmãs aqui na limpeza, disse assim, irmão, eu casado, com filho, com família, minha irmã teve uma discussão acalorada comigo, e ela disse, cale a boca! E eu, pum. E minha irmã também, pum, viu? Senta aí todo mundo para resolver. Coitada, minha mãe se batesse em mim, ia doer nela. Mas ela tinha uma autoridade e poder que ela conquistou. A autoridade e o poder estavam sobre ela, e eu tinha que obedecer. Como eu conquisto? Amado, se você não se posiciona, você não tem de Deus autoridade para fazer coisas no mundo do espírito. Vou dar um exemplo a você. Está tendo uma blitz da polícia, a Rondesp aqui, tudo de metralhadora, aí vem um carro. Aí vem um caminhão, aquele caminhão trunque, com aqueles pesos, o policial para assim, vai assim, ó. Aí vai... Pastor, mas se o dono do caminhão quisesse passar, levava os polícia levava os carros do polícia, levava tudo, né? E sabe por que ele não parou? Porque aquele homem está revestido de autoridade e poder, ele sabe. Se ele não parar, os outros metralha ele até o tutano, vai ficar parecendo peneira, cheio de furo. Quem é que vai? Ninguém. Então, quando você, amado, quando tem um temor dentro de você, há um respeito, e submete a esse respeito. E eu gosto de falar muito, você viu? Bateu na mãe, deu uma broca na mãe, a mãe caiu para o lado de lá, chutou a mãe. Vem cá, o que foi isso aí? Aí procura saber, não, pai, estava drogada, droga. O juízo está doido, a droga. Por que ninguém fica doido quando a Rondesp chega? Por que ninguém vai para cima da Rondesp, bater na Rondesp? Tem até uma música assim, dá de cara com a Rondesp, toca tiro com assim, não vá que é barril. Tem até uma música popular, E aí o que acontece? Ninguém vai, ninguém está drogado, ninguém está doido, estão conversando na hora. O efeito vai embora na hora. Porque a autoridade que eles carregam gera temor sobre eles. Assim mesmo. Pastor, o senhor tinha medo de mãe? Não, tinha respeito e temor, irmão. Cala a boca. E desde guri eu fui criado assim, irmão. Pastor, e onde é que o senhor andava? Eu só gostava de andar com gente errada, irmão. Era mesmo, pastor, era. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Que essa autoridade, esse poder, que hoje você tem em Cristo, dado a você, e você não se posiciona. Pastor. Por quê, pastor? Você pensa que o reino de Deus é só... Amado, amada, linda. Coisa boa falar isso. Mas a Bíblia diz assim, ó. Vamos lá. Que é isso, pastor? 1 Coríntios 4, 20, vamos lá. Pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Bota a Ferreira de Almeida para mim, faz favor. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder.
Qual o significado dessas duas traduções, pastor? O reino de Deus é palavra e poder, elas caminham junto. Deus disse, haja luz, e ele lançou a sua palavra, e automaticamente houve luz. Haja separação entre mares, águas doces e água salgada. Houve, porque a palavra e o poder caminham junto. Você tem que crer no Deus que você serve, na palavra que sai da sua boca. Pastor, é difícil crer. É difícil crer quando você não obedece, não é. Amado, aprenda isso. Quem não é de verdade, sempre haverá prazo de validade. Deus não te deu, no seu chamado, não tem prazo de validade. Quem escolheu foi Deus. Ou você entende isso, ou você vive da sua maneira. Mas vai ter coisas na sua vida que você vai precisar desse poder e autoridade que Deus te deu. E você vai gritar, vai berrar. E você vai entender que quando no maior desespero, Deus atua. Todo dia o irmão disse assim, pastor, o pastor orou. O irmão Jacques foi assim, pastor, a gente foi para um passeio lá em Itacimirim, rio e mar. Daqui a pouco a filha dele começa a sentir uma dor de dente, irmão. Eu digo, agora que acertou. Meu Deus. Eu peguei a criança e disse, aí o pessoal, pastor, a menina está chorando com dor de dente. Aí dor de dente não é brincadeira, irmão. Quem já sentiu dor de dente sabe o que é isso. Eu peguei a menina, fiz uma oração. Tinha um dia, essa oração foi desespero, viu, pastor? Eu digo, rapaz, a pessoa a gente tem que voltar a levar essa menina para o dentista. Querido, você só sabe que precisa quando você necessita. Você tem que entender uma coisa, que isso está disponível para qualquer um. Amém? Qualquer um que creia, obedeça e viva. Eu quero que você entenda nessa manhã. Você passou a ser cristão. Você pega a Bíblia. Aqui estão todos os códigos, estatutos e mandamentos do reino que você faz parte. Saiba disso. Submeta a eles e terá direito legal de todos os benefícios, porque você é súdito do reino de Deus. Transgrida, não obedeça e pague as consequências do que você fez. Assim funciona o reino de Deus. Desobedeça, sofra naturalmente consequências da transgressão. E você não vai desfrutar da autoridade e o poder que é dado a você. Porque você não obedece, você não vive. Pastor, a Bíblia diz que para aqueles que se perdem é loucura o poder de Deus. Mas para os que creem, os que se perdem é loucura. Porque diz que o crente é maluco, irmão. Se eu observar, desde o início que eu passei a ser cristão, eu disse, não, o crente parece que tomou lavagem cerebral, parece que é doido. Não, ele teve um encontro real com Jesus e a vida dele mudou. E se ele não subverter, achar que é alguma coisa, e for humilde e simples, ele cresce espiritualmente. Se ele for soberbo, orgulhoso e achando que é alguma coisa, vai para o chão. Porque Deus não vai dar poder para você se matar nem destruir pessoas. Deus lhe dá autoridade e poder para você ajudar pessoas. Esse poder e autoridade, aprenda isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Mas a obra que você faz, Deus não vai desfazer não, você vai pagar a consequência do que você faz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Mas o que você vai fazer? Se engana você vai ter que consertar o que está errado. Você vai ter que endireitar, você que vai lá ter que pedir perdão, você que vai ter que consertar o que está errado. Que Deus não vai desfazer nada disso. Porque muitas vezes você não quer conhecer as leis de Deus, não quer obedecer, submeter. E faz um conceito, como muitos fazem aí, que eu acho isso, eu penso aqui. Eu conheço uma que pela internet, ela na internet, se você pela internet, ela parece uma pessoa culta, inteligente, obediente, sábia. Meu irmão, pessoalmente, vai para o inferno sem se converter. O que significa isso, pastor?
Não adianta você saber e conhecer sem ser. Está enganando a você mesmo. Se você não submete às leis de Deus, nem à autoridade de Deus, você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Amado, existe coisa no mundo, para que você entenda. Existe lei, as leis, se você for conversar com o Beto vai te explicar a você sobre a eletricidade. A lei da eletricidade. Tem cargas, tem fios adequados, tudo. Você creia nela ou não, ela existe. Você queira obedecê-la ela ou não, ela existe. Toda vez que você desobedecer, chegue lá, pegue 2 fios descascados, meta no interruptor de sua casa, segure para você ver o que acontece com você. Você crê ou não, você toma uma carga, irmão. Você recebe a consequência do que você fez. Você acredita na lei da eletricidade ou não? Ela existe, é real. Muitos foram mortos por ela. Por brincarem com ela, subirem em cima de um poste, pegarem fio de alta tensão e morreram. Pinando na raia. Querido, e por que isso? A mesma coisa é Deus, a lei de Deus. Não brinque com elas. Leve Deus a sério. O problema é que muita gente tem um respaldo dentro de casa, pessoas que não obedecem, não vivem, e aí parece que todo mundo é igual. Pastor, eu conheço gente toda errada, Fica aí o que é de fulano, o que é o meu é meu, irmão. Não quero saber de que é ninguém. Quem quiser que obedeça e vive a sua verdade. Se você não quer o que Deus quer, seja o que Deus quiser. Pastor, é difícil, Porque você pensa que a autoridade espiritual, a pessoa... Não, pastor, autoridade espiritual. Em João 3, vamos lá. Capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 25. Quero que você entenda uma coisa aqui. Vamos lá. Diz assim: houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho dele, está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Homem não recebe autoridade nem poder se do alto céu não for lhe dado. O demônio não submete a você porque você é bonzinho, porque você conhece a Bíblia, porque você tem autoridade de expulsá-lo. Quem lhe deu essa autoridade foi o próprio Jesus. E por que isso, pastor? Lembra quando Jesus estava diante de Pilatos? Vamos lá, João 19, 10, vamos lá. Pilatos pensou que ele tinha poder. Eu tenho poder para te matar, te crucificar, e você não clama a mim, não se ajoelha diante de mim, não pede a mim auxílio. Jesus responde a Pilatos assim: disse-lhes, pois Pilatos, não me falas a mim? Não sabe que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar, rapaz? Respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim se de cima não lhe fosse lhe dado, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Preste atenção acerca disso. Ele vem diante de Deus: eu tenho poder para te crucificar e para te soltar. Poder nenhum se não fosse do alto céu lhe dado. Esqueça. Não tem poder nenhum sobre mim se não fosse Ele que te desse. Pastor. É delicado, né, pastor? Amado, em Marcos 9:38, vamos lá. Evangelho de Marcos 9:38 fala assim que os discípulos de Jesus estavam expulsando o demônio, curando enfermo. E o pessoal viu ele fazendo isso e começou a fazer. E os discípulos, quando viram eles que não seguiam o mestre, não fazia parte dos 12 ou dos 70,
Não, pare de fazer. Você está falando em nome de Jesus. Em nome de Jesus é nosso mestre. Você é mestre. Quem é seu mestre? E João respondeu dizendo: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome, e logo venha falar mal de mim, em outras palavras, venha me desobedecer, venha ser infiel a mim. Porque essa autoridade não vem de homens, vem de Deus. Você abre a boca, você passa vergonha. Você pede, Deus não vem. Se você não tiver... Sabe quando você está em contramão de Deus, nadando contra a correnteza? É você fazendo a sua vontade e não a de Deus. Aí você vai querer usar o poder, a autoridade, vai reivindicar a palavra e Deus vai dizer: querido, aprenda isso. Deus é a fonte de toda autoridade e poder. E por que Deus quer que você, que é uma autoridade, que tem poder e autoridade, reparta com as pessoas? Porque se você não falar, se você não ensinar, se você não discipular, as pessoas não vão saber o que é autoridade nem poder. Em Romanos capítulo 1, versos 10, vamos lá. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo-vos, para que vos comunicar algum dom espiritual. Volta para mim, bote NVI para mim, faz favor. Nas minhas orações, peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho, para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Compartilhar um dom espiritual para fortalecê-los. Você acha que havia alguns judeus que tinham até subido até o terceiro céu e podia falar do terceiro céu como Paulo? Não. Só ele subiu até o terceiro céu. Havia alguns judeus que podiam explicar sobre curar com suor do rosto? Não, porque nenhum curava com suor do rosto, só o apóstolo Paulo. E por que foi dado a ele? Porque ele quis seguir, fazer a vontade do seu Deus, submeteu a autoridade. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ah, o Senhor não, você persegue a mim. Quando você faz um desses pequeninos, você persegue a mim. E por que isso, pastor? Só quem pode ensinar outro, irmão. Só quem aprenda isso. Toda vez que você entender isso na sua caminhada, na sua história, você vai se entender o que é cadeia de autoridade. Quando você não submete a autoridade, você está fora. Deus perdoa, eu vou fazer até uma pregação sobre isso. Deus perdoa o seu pecado contra a santidade de Deus, mas Deus não perdoa contra a autoridade que Ele estabeleceu. E você vai entender um pouquinho sobre isso. Quando você começa a entender isso, que Paulo está dizendo assim: eu quero ensinar vocês, eu quero aperfeiçoar o dom em você. Muitas vezes tem muita gente, irmão, que não sabe para onde é que vai, não sabe se é Deus ou o diabo que está usando ele ou ela, não sabe se as vozes que está ouvindo é do inferno, se provém de Deus. Eu até brinco aqui na igreja: quando é para dar, vá lá e ajude, vá lá e estenda a mão, vá lá e dê. Sai, diabo, da minha mente. Quando é para receber, diz: ó, Jesus está falando comigo, amém, venha, eu quero. Que reino de Deus é esse? Quando é você para você ajudar, quando é você para visitar, quando é você para estender a mão, é o diabo que está falando com você. Quando é você para receber, foi Deus purinho, venha, me dê. Não, irmão.
Deus vai usar o que deu a você. Porque muitas vezes você conhece como agradar ao seu pai, como agradar ao seu Deus, e você não faz. Você faz de tudo para ir de encontro a Ele. Ele vai deixar você brigar, lutar, insistir. Vamos ver até quando eu e você aguenta lutar contra Deus. Em Lucas capítulo 12, versos 47, vamos lá. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. E aquele que não conhece, pastor? É a mesma coisa, é a lei da eletricidade. Por mais que você saiba que ele não der choque, se você meter a mão, você toma choque. A mesma coisa é a lei de Deus. Aquele, porém, que não conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Deus espera muito mais de você do que das pessoas que não conhecem a verdade. Se você olhar, você é ensinado e conhece a Bíblia e já presenciou muita coisa que Deus faz na obra dele. Quando você abre sua boca, as pessoas param para te ouvir. Para você dissertar e dizer assim, rapaz, que tanto conhecimento é esse, irmão? Irmã, você é o quê? Você é menina que tanta sabedoria. Querido, quanto mais é lhe dado, muito mais será cobrado. Você acha bonito quando as pessoas dizem, pai, você é uma pessoa sábia, inteligente, você é uma pessoa que conhece. Isso tudo será cobrado de você e de mim. Não se engane, não. Vai cobrar do pastor, é só... De todos esses que ouvem o pastor, não se preocupe não. Que todos vão chegar diante de Deus. Você acha que Deus vai lhe encher de conhecimento, dá um bocado de coisa a você, e você tá, porque eu sei, eu conheço, é meu. E faz o que com isso? Essa autoridade, esse poder que eu te dei, você faz o quê? Querido, quando você começa a entender o que é o mundo espiritual, você começa a andar com pessoas, eu sempre fui assim. Você sabe por que muitas vezes, eu até brinco assim, ó, meu nome era Baigonos quando eu jogava sinuca. Eu pagava ficha para o cara que sabia jogar e muito. Vamos jogar comigo? Eu sabia que já ia perder, eu já pagava as fichas, irmão. Aí eu parava, vem cá, como é que dá um taco preso? Ele me ensinando, mostrando. Irmão, eu saía dali a jogar com... Bora! Eu já virava o craque, irmão. Já sabia o que o outro tinha me ensinado. E o pessoal, pô, você é bom mesmo, sabendo que aquele que me ensinou era o melhor que tinha. Aí você, pô, opa, o cara sabe, aprendi com fulano. E vai dizer que aprendi com fulano? Não, eu sou o cara. É assim? Amados, deixa eu explicar uma coisa para você. 2 Crônicas 26:5, vamos lá. Olhe para esse irmão assim, diga assim, ó, Deus. Olhe para ele, se tiver cara feia, diga, não deu meio-dia não. Deus é a fonte de toda autoridade. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Volta a Ferreira de Almeida para mim, faz favor. Aqui fala do rei Uzias, um grande rei de Israel, um dos melhores que houve em Israel. Mas você sabe por que ele cresceu espiritualmente? Você sabe por que ele cresceu com autoridade e poder? Preste bem atenção. Porque Deus se ia buscar a Deus no dia de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E no dia que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Deixe na tela para mim.
Uzias foi um grande rei, fez coisas extraordinárias. Agora esse homem começa a andar com Zacarias, entendido nas visões de Deus, aprendeu as coisas que ele não sabia, começou a discernir coisas que ele não compreendia, que ele via os outros falar ou até mesmo dizer, e que ele pensava que era verdade. Agora ele começou a aprender e ter com a pessoa que andava com Deus, o profeta Zacarias. E ele aprendeu coisas e prosperou e cresceu, porque ele queria as coisas de Deus e aprender com o próprio Deus. Mas teve alguém que ensinou a ele. Quando você vê Paulo dissertando tanta sabedoria dentro dos livros, escrevendo cartas, ele aprendeu com Gamaliel. Estudou aos pés dele. Ninguém aprende nada do nada, irmão. Ninguém cai de paraquedas dizendo eu sou. E é por isso que você tem que entender. Porque conhecer a vontade de seu Deus e não querer. E sabe que Deus tem um questionamento? E Deus questiona cada cristão, eu, você. Porque muitas vezes não queremos mergulhar no rio dele para aprender. Porque quando você aprende, você vai ser responsável para ajudar outras pessoas. Se você não sabe ajudar, as pessoas não vão te procurar. Se você não sabe expulsar um demônio, não vão ligar para você, não se preocupe não. Se a pessoa não te vê como um homem ou mulher de Deus, nem para você vai falar. Mas quando vê você, homem de Deus, vai ligar para você, vai falar com você, vai conversar com você, vai querer um esclarecimentos com você, porque te vê como um homem ou mulher de Deus. Se a pessoa não te vê como autoridade, esqueça. Você pode falar, mas Deus falou, a pessoa, daí. Você não leva a Deus a sério e quer que as pessoas te levem a sério? Você não respeita a Deus e não respeita as autoridades e você acha que as pessoas vão te respeitar? Deus tem um problema. Vamos lá para Oséias capítulo 4, versos 1 em diante. Oséias capítulo 4, versos 1, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há na terra verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, e isso é real no dia de hoje. O adulterar, fazer violência, um ato sanguinário. Se você vê hoje, pessoas quartejando as pessoas, irmão, arrancando cabeça, vacinando que é o tempo dos bárbaros. Arranca braço, mão, manda abraço para um, joga na minha cabeça, chuta de bola. E isso está escrito há 2.000 anos atrás. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente ao outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Sabe o que significa desfalecerá? Hoje, eu acho que 60% ou 50% da população está com depressão. Seja de um nível pequeno, médio, grande, depressão. Doença do século. Tem gente que não sai de casa, tem gente que tem... Pastor, criança com depressão, pastor, você está preocupado com o quê? É Bíblia, irmão. É palavra de Deus se concretizando na vida de todo mundo. Porque não volta vazia a palavra de Deus. Com medo de tudo. Versos até o 4. Até o 6, vamos lá. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contende com os sacerdotes. Contender com o sacerdote, presta atenção. Volta lá o 4 para mim, por favor. O teu povo é como os que contende com o sacerdote.
Um dia, o sacerdote era Samuel, sacerdote e profeta. Foi diante de Deus orar pelo povo. E Deus fez assim, ó. Eles não estão rejeitando a você, Samuel. Estão rejeitando a mim. Por isso que Deus diz assim, ó. Quando você vê o versículo, não ore, não peça, não insista que eu não vou lhe atender. Porque Deus conhece a cada um de nós. Querido, quando você entende, vamos 5 agora. Sempre quem contender com a palavra de Deus. Por isso tropeçarás de dias, e o profeta tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Deixa na tela para mim. Por isso tropeçará de dia, e o profeta que está contigo tropeçará de noite. Por quê? Lembra que Neemias, quando começou a fazer uma grande obra para Deus, contrataram pessoas que já foram usadas por Deus como profecias, como profeta, para mentir, enganar, porque estava sendo pago. Você está precisando na igreja, não tem nada? Que Deus disse, que Deus falou, que Deus mandou? Irmão, se naquele tempo tinha pessoas falando algo para te agradar, Deus, quando fala, Ele testifica o que fala. Deus não vai dar uma palavra a você dizendo, vou usar vá, o outro dizendo assim, volte. Deus diz para você esperar. Mentira, não é Deus. Deus está dizendo vá, vai usar outro vá, está dizendo outro vá, está dizendo fica, fica. Deus não vai mudar. Pode mudar a pessoa, até a maneira de falar você, mas a palavra é a mesma, não. Disse não é não. Porque eu acho assim. E é muita gente sofrendo por causa disso. E o profeta que vai com você, a pessoa que anda com o que está errado, vai para o mesmo buraco. Tropeçará de noite, cairá, destruirá e destruirei a sua mãe. Verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento de quem? De Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueces da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Você sabe quando você é abençoado? Sua descendência é abençoada? Vou dar um exemplo a você real. Eu vi o pai de... Eu não era cristão. O pai do pastor Heber. O pastor Heber estava pregando. O pastor Heber falando do evangelho, anunciando. Veio para aqui para Salvador, chegou e morreu. Morreu, deixou um filho. Os filhos se pararam de uma casa de aluguel, passando privações, passando luta. Você vê o pastor Heber ali agora? Você assim, rapaz, tremendo. Pô, onde Deus levou ele? O que ele recebeu de herança do pai está ali, ó. O pai dele plantou e muitas vezes ele está colhendo. Entendeu? O que você faz para Deus aqui não é esquecido. Você sabe porque Deus disse a Davi, não faltará sacerdote na sua casa? Ou sacerdote não, reis que sente no trono de Israel? Por causa de Davi, o seu pai. E é isso que você tem que entender. Pastor, mas submeter a autoridade de Deus, pastor, amado, quando você recebe a autoridade de Deus, é porque se submeteu à palavra dele. Toda vez que essa palavra, aprenda isso, ó. Toda vez que você submete a palavra de Deus, você recebe autoridade naquela área. Quando você não submete a palavra de Deus, você não recebe autoridade. Por que não recebo autoridade, pastor? Porque toda vez que você submete a ela, Deus lhe dá autoridade. Eu sempre gosto de falar, quer expulsar demônio, curar enfermo, tem uma vida de jejum e oração que você vai expulsar e vai curar, porque recebe autoridade e poder para fazer aquilo que está escrito. Você não jejua, você não ora, você não se consagra, o demônio vai manifestar, você vai gritar, vai berrar, ele não vai sair. Aí vai chamar um irmão da intercessão, o irmão do poder, a irmã do fogo. Basta você fazer e submeter a autoridade que Deus mandou. Mas você não submete, e você olha para você assim, ó.
Eu não oro por ninguém, eu não faço nada, porque eu vou orar e jejuar. Não, vou jejuar. Vou jejuar e orar quando eu for fazer alguma coisa. Engano seu. Eu nunca era nem obreiro na casa de Deus, jejuava e orava. Porque tudo que era espiritual eu queria me envolver, queria saber, conhecer, aprender e estar envolvido. Aí você, pô, pastor, o senhor, pastor, muita coisa o senhor explica. Porque eu quis aprender a falar com pessoas, andar com pessoas que eram. Não é que está dentro da igreja que não quer nada, irmão, e você está sendo do lado da pessoa que não quer nada. Você vai para onde? Nada. Para lugar nenhum. Mas quando você senta para pessoas que querem, você recebe de Deus a porção que Ele... Muitas vezes você é sentar com uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tem uma vida espiritual ativa, irmão. Ele vai sentar com você, questão de meia hora, vai te explicar um assunto que ele levou anos querendo aprender, batendo na porta, a porta não se abria, pedindo, orando, clamando, falando com Deus, jejuando, andando pela rua. E você sentou, agora aprendeu com ele. Não, faça assim, assim que Deus vai fazer. Aí você faz conforme ele mandou. Rapaz, aí você faz. Não é que o negócio funciona? Ele mandou fazer assim e assim Deus fez. Porque ele aprendeu. Porque ele tinha de Deus para te dar. Se ele não tem de Deus, não tem nada a te oferecer. Pô, pastor, é uma autoridade, é um poder, é algo tremendo, né, pastor? Em João capítulo 15, versos 7 a 8. Eu vi um vídeo que um pastor dizia assim: pastor, se você quer sua igreja cheia, comece a orar mais, orar para Deus abençoar, fazer milagre e culto. Agora, se você quer a igreja vazia, ensine a palavra. Sim, a palavra que muita gente não vai dar nem crédito a você. Porque muita gente não quer o que Deus tem para elas. Por isso que Deus tem uma contenda com o ser humano na terra. Não há quem busque conhecimento de Deus. Não há quem queira aprender de Deus para ajudar. Porque quando você aprende, é para você dar. E cada vez que você dá, você recebe dele. Porque o seu propósito é ajudar pessoas, erguer pessoas, libertar pessoas. E se você não faz isso, automaticamente, amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não terá de Deus. Porque você não dá nem um pouco que você tem. Você já observou? Eu vou fazer uma comparação para que você entenda. O profeta Eliseu chega e pergunta à mulher assim: o que é que você tem? O que é que você tem? Só tem um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. Você pega esse que você tem e dê. Ela começa a colocar para outros vasos. Quanto mais ela dava, mais ela tinha. Quanto mais ela colocava, até se acabou os vasos. Os vasos são pessoas que não tinha mais para receber, ficou nela. O vaso dela continuava cheio. Mas enquanto ela estava dando, ela tinha para dar para outro, para outro, para outro. Enquanto parou os vasos de receber, pessoas de ouvir, de aprender, Deus ficou nela o vaso, continuava cheia a farinha. Na botija o azeite e na panela a farinha. E qual o significado disso, pastor? Querido, o que você tem, quando é dado, o irmão a Deus lhe dá muito mais, vai lhe dando, e você não para de dar, e você não para de receber de Deus. Isso é autoridade, é poder. E é assim que funciona o mundo espiritual. Pastor, por se perdem a loucura. Amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você recebe a autoridade de Deus, muitas vezes você não analisou isso. Você recebe uma chave dada por Deus para abrir o céu e fechar o céu. Pastor? Pastor. Abrir o céu? Porque quando você ora, o céu se abre. E o senhor está baseado em quê, pastor? Fundamentado em quê falar que você abre o céu? Um versículo vai citar muito, Mateus 18, 18. Bota na tela para mim.
diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem será desligado no céu. Você recebe uma chave que você, quando ora, você liga, e quando você não ora, você desliga. Pode ligar o céu, pastor, acessa o céu, tudo que ligar. Essa é a autoridade que você recebeu e muitas vezes você não usa ela. Por quê? Porque quando você ora, já viu aquela história que eu conto? Por que muita gente não recebe? O pastor ensinou que é para a gente orar 3 vezes. Se Deus não curou, pega o remédio e toma. Aí está o filho da irmã contando a mim: pastor, irmã, você orou? Orei, pastor, eu tomei o remédio. Aí o filho dela fez: pastor, sabe como ela faz? Ela bota o remédio aqui e fala: Jesus, saia, dor de cabeça agora, saia, saia, saia. 1, 2, 3 vezes. Não sumiu? O filho dela, eu disse: ela, mãe, a senhora está errada. Não, pastor mandou orar outra vez. Eu estou sentindo ainda, vou tomar o remédio. Se você tira o remédio e bota o remédio, você está crendo que vai orar e vai sumir dor, irmão? Você quer enganar quem? Nem o pastor se engana, quanto mais a Deus. Agora, quando você ora determinado, eu creio, Deus, você vai ver, amado, Deus te levando em um nível de autoridade e poder para fazer coisas que outros não fazem. 19 agora, faz favor. O que a pessoa se abre sua boca em nome de Jesus, já se abre. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Deixa na tela. 2 de vocês. Outro dia eu estava vendo um vídeo, 4 homens, tinha 8 homens sentados no Iole 4, no Iole 8. 4 remando para ir e 4 remando para voltar, ninguém sai do lugar. E tome a remar, os rapazes remando, sai do lugar. Em outras palavras, se não houver concordância nas pessoas que estão perto de você, se não sonha como você, que não crê como você, tire de um de você. Porque não vão chegar a lugar nenhum, nem você nem elas. Porque não crê. Cada um segundo a sua fé. Pastor, é medida de fé. É, irmão. Cada um tem uma medida de fé. Mas incredulidade e dúvida mande sair de um de você. Cada um com sua fé. Mas já virou incredulidade, virou dúvida, tire de um de você. Pô, pastor, é difícil, irmão. Ô, irmão, quando você usa essa autoridade, esse poder, e você está concordando com 2, 3 irmãos, você concorda, Deus faz um milagre. Porque muitas vezes, tem na mão, irmão, vamos orar. Porque houve concordância e Deus faz milagre. Mas se tiver um não crendo, pastor, tira ele daí, simplesmente. Não crê? Por que o senhor fala assim, tem que tirar, pastor? Irmão, coitadinho, o irmão vai se magoar, pastor. O irmão vai ficar triste, é mesmo, irmão. A irmã vai ficar atacada, vai mesmo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, que tinha um bocado de gente rindo da cara dele, não está acreditando em nada, se pique todo mundo, bora. A casa não era de Jesus, Jesus mandou sair da casa. Saia. Tranca a porta aí. Só Pedro. Acho que Pedro. Eu acho que. Pedro, Tiago e João, isso mesmo. Estava dentro. E ele orou e ressuscitou a criança. Por que não orou com aqueles que estavam zombando, que não criam em nada? E você aqui está preocupado com o que vai achar. O que a pessoa vai falar? O que a pessoa vai dizer, pastor? Vamos ficar triste, tadinha dela. Não, irmão. Quem não tem fé, procura ter fé. Quem não vive, não obedece, procure. Porque quando no culto da igreja, se você sentar do lado de uma pessoa, irmão, que não quer nada, irmão,
você vai sair sem nada. Você vem no culto a troco de nada. Garanto a você isso. Mas se você quiser aprender de Deus, ouça a palavra de Deus, que você vai aprender a vontade do seu Deus sobre a minha e a sua vida. Amém? Porque a autoridade, amado, poder e autoridade quem dá é Ele. Se não for do alto céu, você não recebe nada. Porque se recebesse o que os outros falam, toda vez que eu olho num culto, o pessoal dizia: receba, receba, receba. Rapaz, que tanto receber é esse? Todo culto receba, receba, receba. Eu não acho que ninguém ia botar tanta coisa assim que recebeu. Receba, receba, receba. É mesmo? Ô, meu irmão, você tem que entender uma coisa. Em 1 Coríntios 1, 18 a 19, vamos lá. E aprenda isso. A autoridade não é imposta. A autoridade levantada por Deus é reconhecida. Toda autoridade, ela não é imposta. As pessoas reconhecem o poder e a autoridade quando você abre a sua boca. Não precisa nem fazer nada. Você abriu a boca, as pessoas veem Deus em você. Pastor? É. Você basta abrir a sua boca, vai saber, as pessoas saber quem você tem autoridade. E sabe como a pessoa conhece você? Não, bote para mim agora João 3, do 1 a 2. Desculpa. Depois a gente volta lá a esse versículo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 a 2. Eu quero que você aprenda que a autoridade não é imposta. A autoridade é reconhecida. Tem muita gente aí, amado, vendendo título. Muita gente recebendo título que Deus não deu. Autoridade que Deus não deu. Pastor, é difícil? É. Se você entrar em uma igreja aí qualquer aí, irmão, com a Bíblia grande, com terno e gravata, o pessoal vai lhe chamar de apóstolo, de bispo. E eu gosto de ficar gravado isso. Me chamaram: pastor, quer ser ungido apóstolo? R$500. Quer ser de bispo? 300. Eu olhei para o irmão daqui, viu, irmão? Da igreja. Mas o pastor está aí do Rio de Janeiro. Tem um pastor daí fazendo isso. Eu digo: está comprando agora autoridade e poder, compra, é? Você não está vendo que isso é loucura? Você viu na televisão passando? Um apóstolo, um levita, eu acho que era outro, era o pastor. Pegaram a mulher e esfaquearam a mulher. Quem deu autoridade? Isso passou na rede nacional, a mina que cantava, o marido dela. Irmão, se você ouvisse, tudo cheio de títulos, cheio de autoridade sem ser nada. Que tem de gente hoje assim, irmão. A vida tem que condizer, irmão. Tem muita gente falando assim, diz o Senhor, Deus mandou, Deus falou, sem vida nenhuma. Não obedece, não submete a nada, nem a autoridade. Repita comigo: quem não submete a autoridade, nunca será autoridade. Todos nós temos que submeter a autoridade, amado. Todos nós. E a autoridade não é imposta, ela é reconhecida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O 2. E foi ter de noite com Jesus, que não podia de dia, para ninguém ver. E foi e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos vai de noite, reconhece a autoridade e o poder que está sobre Jesus. Diz assim: ninguém pode fazer o que tu fazes, Jesus, se Deus não for com você. A autoridade de Jesus e o poder de Jesus é reconhecido por um líder espiritual dos judeus. Mas ele não podia ir de dia. Em Mateus 3, versos 13, vamos lá. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por João. Mas João olhou e disse, reconhecendo a autoridade e o poder dele, do mestre:
dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo a João, disse: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, e João o batizou. E João: então venha que eu vou batizar o Senhor. Porque todo aquele que vai me seguir vai ter que descer as águas do batismo. Senão, porque quem crê e for batizado, se eu salvarei. Quem não crê em mim e não for batizado, já está condenado. João reconhece a autoridade espiritual. Viu. Querido, quando você, autoridade espiritual, ela não é imposta, ela é reconhecida. E por que Deus manda submeter a autoridade? Muitas vezes a pessoa não quer submeter. Aprenda isso. A autoridade, muitas vezes, Deus abre os olhos e mostra coisa que você não consegue ver em você. Outro dia o irmão falou assim: pastor, o senhor quer matar o meu chamado, é? Eu matar seu chamado? O senhor não faz isso, eu digo: se eu pudesse falar a você o que Deus me mostrou, eu falaria, mas eu fico calado, não faço nada. O senhor não vai falar nada? Eu digo: não faço. Deus não mandou falar nem fazer. Sabe por quê, amado? Porque quando Deus abre os seus olhos espirituais, você vê coisas que outros não vêem. Muitos de nós pensamos que porque falamos bonito ou porque estamos aptos, não. Ser chamado não é ser escolhido. Ser chamado é você ser provado para ser aprovado e ser escolhido por Ele. Entendeu? Ser chamado por Deus não é ser escolhido. Ser chamado, você vai ser provado. Depois de aprovado, será escolhido por Ele. Os méritos quem coloca é Ele, não é o homem. Porque se o homem, eu vejo muita gente aí, eu vejo pessoas, pastor lá na igreja tem 10 pastores, é mesmo? É. Procure um aí pregando, procure um fazendo a obra de Deus, não tem nenhum, irmão. Tudo desviado, todo mundo. Não entendo? Aí você para e reflita, amado. Pô, pastor, é difícil, viu? É difícil submeter a Deus, irmão. Porque Deus quer que você entenda que quando você submete a Ele, você recebe autoridade, recebe poder. E quanto mais é lhe dado, porque é loucura para os que se perdem, é loucura? É. Pastor, é muita coisa, loucura? É. Eu até vou pegar um versículo aqui. Os que se perdem é loucura, mas porque crê é o poder de Deus. Eu acho que foi esse versículo que eu mandei botar na tela, não? Deixa eu ver. Para os que se perdem é loucura, mas para os que crê é o poder de Deus. Foi isso mesmo. 1 Coríntios 1,18, vamos lá. Porque a palavra da cruz é loucura, irmão, para os que se perecem. Os que estão dentro da igreja, que não oram, não submetem a palavra, não são fiéis, não temem a Deus, não obedecem a Deus. É uma loucura. Você é fanático, é? Aí pergunta assim: você é fanático? Você é religioso, é? Você é aqueles crentão, é? E critica você porque você ora, porque você tem uma vida com Deus. Mas que quando quer uma oração, porque você não, a pessoa conversa com você, não pede para orar, vem até o pastor ou um crentão que você acha que é crentão para orar, não ora você mesmo. Aqueles que você acha que não é, pastor é religioso, eu acho que não tem nada a ver isso, é? Querido, por que se torna-se loucura? Porque Deus vai mandar você fazer coisas que é uma loucura para os que se perecem. Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, você está vendo aquela rocha lá? Aquela rocha representa Jesus. Vá lá e fale com ela. Aí está Moisés falando com a rocha. Se chateou com o povo, deu uma porrada na rocha. Jesus também na terra você não entra. O próprio Deus, na terra você não entra. Querido, falar com a rocha. Se você visse alguém falando com a rocha, você acha o quê? Ficou doido falando com a pedra? Rapaz, que negócio de maluco, esse negócio de...
Pastor, falar com a rocha é difícil, pastor. Querido, aprenda isso. Toda vez que Deus mandar você fazer algo, as pessoas que não creem, que não têm fé, vão chamar você de louco, de excêntrico, desequilibrado. Entendeu? Porque quando você crê, passa a ser o poder de Deus. Jacó trabalhava com Labão e Deus disse assim, pegue as varas, umas tiras verdes, raspe e bote para eles beberem. Seu rebanho será maior do que o dele. E assim Deus fez. O que é que tem a ver aquelas... O que Deus mandou fazer, para Deus fazer algo, tinha que fazer aquilo, pastor. Você não entende. Porque quando você submete à autoridade que Deus está mandando você fazer, quem recebe a bênção é você. Ele não está olhando o que você está fazendo. Chegue perante o exército, puxe a espada e diga, espada por Deus, espada por Gideão, que eu vou dar a vitória. Ei, você está pensando que Deus venceu a batalha porque Gideão gritou, mas os 300? Engano seu. Ele submeteu a autoridade que Deus deu a ele, vá lá e faça conforme eu estou mandando. E ele foi e venceu a batalha. Porque ele submeteu a autoridade que Deus deu a ele. Ele estava carregado de autoridade. Se ele faz, Deus faz. Ele não faz, Deus não faz. Simples assim. Porque a autoridade maior e soberana é de Deus. Ou você entende que quando Deus manda você fazer algo, querido, vá, fale com a rocha e vai sair água. Precisa Deus esperar ele abrir a boca e falar com a rocha, irmão? Deus podia dar água sem precisar nada, irmão. Mas só que Moisés submeteu a autoridade de Deus. Toda vez que você faz o que Deus manda, Deus garante que submeteu a autoridade. Por que está escrito assim? Crê nos meus profetas e prosperarei. Crê nos meus ungidos, estarás seguro. Porque quando o profeta dá uma palavra a você, você vai e vai ver Deus fazer. Crê nos meus profetas. Se está acreditando, vai acontecer. Não está acreditando, não vai acontecer nada. Porque você não submete à autoridade estabelecida por Deus. Pastor, porque eu acho assim. É mesmo. Toda vez que você quiser achar, irmão, se torne azarado. E saiba disso. Toda vez que você quebra a autoridade espiritual, você se dá mal com aquele que te chamou e te escolheu. Uzias fica leproso, sabe por quê? Porque o sacerdote disse a ele, não entre e não queime incenso. Ele foi lá, queimou e ficou leproso. Passou por cima da autoridade, sabia que a lei de Deus não proibia ele fazer aquilo. Davi, sendo o segundo coração de Deus, foi fazer o censo. Vou fazer o censo, então não faça. Ele fez o censo e Deus mandou ele escolher 3 coisas. Toda vez que você quebra a cadeia de autoridade, Deus vem sobre você. Miriam olhou para seu irmão Moisés e disse, falou mal dele. E a Bíblia diz, Deus ouviu. Tocou na autoridade de Deus, ficou leprosa. Toda vez que você passa por cima da autoridade, Deus te apanha. Cuidado, amado. A autoridade quem estabelece e quem levantou foi Deus, não foi você. Não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Deus manda avisar. Em Romanos 13, do 1 em diante, vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Toda vez, aprenda uma coisa. Se você quiser entender a Bíblia, eu não estou falando de uma pessoa mandando você roubar, transgredir, matar, adulterar, fazer miséria. Não, isso aí não faça mesmo. Toda vez que Deus dá uma direção, o ser humano tende no seu coração maligno, querer ir de encontro. Toda vez que a ordenança de Deus vem. Outro dia eu pregava muito isso sobre jejum no impossível.
Moisés foi falar com Deus, Deus fez assim: vá pelo lugar mais distante, porque se você for para o lugar mais próximo, que vai chegar mais rápido, os filisteus vão atacar e esse povo vai voltar para o Egito. Vai Moisés falar com o povo. A gente tem que ir por aqui. Agora você imagine aqueles balbuínos, é chamado de balbuínos, né? Que andam no deserto. Querido, ô Moisés, eu já andei por esse deserto todo. Por aqui é 7 dias, por cá é 30 dias. Como é que o senhor vai levar a gente por 30 dias? Vai mais água, mais trabalho, mais sim, mais. Mas é aqui que Deus mandou. Toda vez, amado, tem coisa. Porque a autoridade que Deus dá e quer que você submeta a autoridade, você condenação. Porque Deus, vamos orar. Não quero, deixa a pessoa. Senão ninguém vai ser forçado a nada. Mas não. Porque outro dia eu estava tendo reunião de liderança, está dizendo assim, ó. O líder, pastor, as pessoas não sei o que, a pessoa não quer. Eu digo, tire a pessoa de lá, irmão. Se eu boto você em um lugar da igreja e você está dando um comando, a pessoa não quer, se faz birra, ainda gera um mutim para outros não fazer, tira esse demônio daí dentro. Porque é demônio, pessoa. Todo rebelde se rebela contra a palavra de Deus, irmão. E a pessoa é endemoniada. E é possessa. Porque todo aquele que não quer fazer não tem problema, não tem briga. Mas querer não fazendo, aquele que outros não façam, é demônio, irmão. Pessoa endemoniada e paga preço. Virá sobre si condenação mesmo. E quem promete que vai condenar é Deus, não é homem, não, irmão. Então entenda isso, ande com pessoas que remem onde a visão que Deus te deu. Todo líder tem uma dificuldade. Por quê? Neemias, vamos restaurar os muros de Jerusalém. Quem mandou? Deus. Quem se opôs? O povo. Até profeta levantaram, dizendo que Deus não disse, que Deus não falou. Deixe, mano. Quando Deus manda, Coré, Datã e Abirão se levanta contra Moisés. Moisés disse, se for morte natural, Deus não está comigo. A terra se abriu, matou 250 pessoas. Esse Coré, Datã e Abirão conseguiu matar 250 pessoas junto com eles. Cuidado. Toda vez, amado, tudo que Deus manda fazer, aprenda uma coisa, você sozinho não consegue. Moisés não conseguiria de maneira nenhuma andar pelaquele deserto se a nuvem não tivesse protegendo o povo. Moisés não tinha de maneira nenhuma, condição nenhuma, de levar aquele povo caminhando à noite no deserto ou acampar sem ter uma tocha para aquecer aquele povo que era abaixo de 0, a temperatura no deserto. O povo não teria pão se do céu não descesse. Toda vez que Deus chamar você a fazer algo, por que Deus não dá um pacote logo, não dá um pacote do pão, da carne, mandou tudo já embalado, tudo bonitinho, pastor? Chegou lá, faltou carne, quero carne, tome carne. Quero pão, desce do céu. Para saber que é Ele que está no controle, é Ele que está direcionando. Olha, está fazendo calor, tem a sombra da nuvem aí. Eu estou no negócio. Mas Ele não faz tudo, porque senão você não valoriza nada. E por não valorizar nada que Deus faça, as pessoas, amado, se você recebe tudo, você não valoriza nada. É igual a criança que está dentro de um prédio, o quarto cheio de brinquedo, tudo quebrado. Saiu a edição da Estrela, está lá, a mãe foi lá e comprou. Quero isso, quero aquilo. Tem um menino na rua lá, brincando com 2 latas de leite ninho que achou no lixo. Fez 2 furos, está lá em cima da lata de leite ninho. Esse é meu andador. Tá, leite ninho ferindo. Muitas vezes amado, tá cortado, enferrujado, vai gerar até um teto no menino, o menino está lá em cima. Nada. A minha brincadeira é essa aqui. Chegue para esse menino, na sua mocidade, dê um carro daquele, o menino dorme e acorda com o carro, irmão. Meu irmão, não quer saber, porque não tem. Deus não vai te dar tudo. O seu chamado, o meu e o seu chamado.
Os dons que vão se encadear, autoridade para fazer coisas, é de acordo com o que você vai fazendo. Quando você vai caminhando e fazendo debaixo da autoridade que Ele te deu, Deus vai acrescentando. Você vai obedecendo, submetendo, Deus vai te acrescentando, vai lhe dando. Quando você não submete, que o pessoal pensa assim, ó, eu acho assim, pensar todo mundo pensa, eu penso, discordar você pode, amado. Você não pode bater de frente com a palavra de Deus. Outro dia um irmão virou para mim, que isso, eu digo, mas você está errado. Mas isso, mas você está errado. Isso, você está errado. Eu sei que estou errado, mas vontade de matar aquele cara. Eu digo, agora que acertou. Ele sabia que estava errado, estava de contra a palavra de Deus, mas mesmo assim ele queria fazer. Assim é muita gente, amado. Mesmo sabendo que está errado, está de contra a vontade de Deus, na palavra de Deus, mesmo assim fazem. E se você não entender isso nessa tua trajetória, nessa sua caminhada, você vai pensar que Deus não é com você, que Deus não te ama, que Deus não é, que não quer te favorecer, que não quer te curar. Por isso que esses dias, bota a campanha para mim aqui, faz favor. Não desistirei enquanto não me abençoares. Deixa na tela para mim. Essa campanha será 4 dias. 4 dias das maravilhas de Deus. Deus disse a Josué assim, ó, santifica o povo. E eu mandei os irmãos estar jejuando e orando em prol da campanha. Se prepare, irmão. Se você tiver, pastor, eu acho que Deus não vai me usar. Para que eu jejuar? Para que orar? Não se preocupe não, que você vai ver a glória de Deus na vida de seu irmão. Do outro irmão está do seu lado. Deus vai mostrar ao irmão que tem sede e fome, que quer ser usado para ajudar pessoas. Você só se importa com você? Só com sua casa? Só com os seus? É lindo, né? Não, querido. Querido, aprenda isso. Quando você se importa com pessoas que estão padecendo e sofrendo, Deus te usa para abençoar vidas. Se importa com você. Primeiro eu, segundo eu, depois de mim sou eu. E você quer que Deus abençoe você? Sempre. Aprenda isso. Que tudo que Deus te der, ajude pessoas. A autoridade na sua vida cresce. Quem serve, aprenda isso. Quem está disponível, recebe autoridade e cargo. Por que recebe autoridade e cargo? Toda vez que Moisés precisava, Josué dizia: Moisés subiu o monte falar com Deus. Moisés, estou ali embaixo. Josué dizia: estou embaixo esperando o Senhor descer. Quem está do lado de Deus? Josué do lado de Moisés. Depois que Moisés morre, quem foi levantado? Deus aparece para Josué, não foi homem não. Vamos fazer aqui uma eleição, quem é que vai ungir? Não. Deus aparece para Josué, como eu fui com ele, serei com você. Porque quem está disponível, saiba disso, recebe carga e autoridade. Pastor, isso é tremendo, é. E Deus fala assim, como eu fui com... Você viu lá o Mar Vermelho? Querido, é loucura quando você recebe autoridade. Por que autoridade é dada a você? Se você visse Josué no vale lá, no palco de guerra dizer: só pare onde você está e lua se detenha. E a lua se deteve e só parou quando exterminou todos os inimigos de Israel. Se você visse Moisés falando com a rocha, você ia chamar de louco. Amado, tudo que a Bíblia manda. Sabe que é uma coisa que muitas vezes você não para e não reflete? Autoridade e poder, quando você obedece. Tá os homens lá, Jesus em um casamento, faltou o vinho. A Maria vem, olha, se ele falar, você faça. Encha de água. Você disser assim, ó, como é que eu vou encher de água? Se isso aqui é coisa de colocar vinho, se são túneis para colocar vinho, estou mandando encher de água. Só viram um milagre quando submeteu a autoridade que era Jesus e encheu de... Prove agora. Transformou em vinho.
Querido, você entende que a autoridade está em crer no que mandou? Toda vez que você crê quando recebe uma palavra, quem é abençoado é você. Nosso irmão Fred era a última prova da faculdade. Eu acho que até já contei isso aqui. Ele aí diz, pastor, eu estudei muito, mas eu sei que não, rapaz, eu sei que fazia uma mal prova. Eu orei por ele e fiz assim, olha, eu vejo destruição, você vai perder, mas você não vai perder porque Deus vai intervir. Deus vai intervir no dia da prova. Ele sentou, olhou a prova, respondeu o que sabia, depois disse, rapaz, não sei. E ele começou. O Senhor usou o seu servo e disse que eu ia ver. Senhor, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. A professora entra em surto, não sabe como. Ele disse que a professora é a pior que tinha, irmão. Nó cego, aquela que não deixa olhar nem para o lado. Sente de dois em dois aí. Ele aí disse, ele nada de bobo, sentou do lado do cara que era crânio vermelho naquela matéria. Aí, quando ele acaba de fazer, ele disse, obrigado, meu Deus. A professora, vem cá, por que vocês estão de dois em dois? Separa, foi a senhora, separa! Ele estava entendendo tudo, ninguém que estava lá dentro entendia nada. Porque ele creu na palavra que recebeu. Se você não crê, quando você crê na palavra que você recebe, isso torna-se poder e autoridade na sua vida. Você acha que hoje eu oro pelas pessoas, dou uma tapa no lugar, é porque eu gosto de dar tapa nos outros, pastor, eu gosto de bater, rapaz. É porque Deus mandou quem você der uma tapa fazer um milagre. Eu creio, estou debaixo de autoridade. Tá! Aí você é assim, pastor, se eu não crer, você acha que Deus vai fazer milagre, irmão? É difícil você crer no que Deus fala. É difícil. Não tapa no lugar que está doendo. No lugar que está inchado. Eu me lembro muito bem, o esposo de Renata, Mateus, saiu do baba. E aí tomou uma pancada, não sei como foi, estava de calça jeans, vestiu uma calça, a perna inchou da pancada que tomou no baba. Ia ter que lascar a calça, irmão, para tirar a perna dele do inchaço. Como foi? Foi o joelho, não foi? Foi o joelho, canção. O rapaz que era, acho que era, não sei se era médico, era enfermeiro, chegou lá e fez, olha, seu caso aí, só cirurgia. Ele aí teve lá em casa para eu orar por ele. Ele já estava devendo algumas coisas. Eu aí dei 2 tapas abençoados nele. Ele, pastor, oi. Eu digo, bota a perna assim, irmão. Ele, pastor, eu quero jogar bola. Eu disse, você vai voltar e joga a bola amanhã. E com o joelho desse tamanho de inchada, a calça, irmão. Quando eu bati, irmão, tá! Ele fazia, oi, oi. Eu digo, amanhã você joga bola. Pastor, como foi que desinchou, como ficou bom, não sei, só sei quem mandou dar uma tapa, eu tenho que submeter a autoridade, amém? Amém. Vou colocar de pé em nome de Jesus. Cadê o levita, rapidinho? Feche seus olhos nessa manhã. Pai, nós nos sujeitamos à autoridade e por isso recebemos autoridade. Senhor, quando nós reconhecemos que a Tua palavra e o Senhor é a autoridade maior nessa terra, porque muitas vezes ouvimos falar que, olha, que não deixa pai, mãe, irmão, mulher, filho, por causa de mim não é digno de mim. Muitas vezes a pessoa pensa, está dizendo, abandone seu pai, sua mãe, não. Está dizendo, ninguém pode estar acima de mim. Ninguém pode estar em primeiro lugar, senão eu. Quando nós começamos a entender isso, começamos a entender que Deus é autoridade. E esse poder e autoridade dado à sua igreja. Jesus disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E esse poder e autoridade Ele otorgou a você, igreja. Não é o seu irmão do lado, esquerdo, direito, é você.
Quando você assume a responsabilidade de saber que é uma autoridade de Deus aqui nessa terra, suas palavras terão poder. No mundo espiritual, vento não tem ouvido, mar não tem ouvido. E Jesus disse: vento, cala-te, mar, quieta-te. E eles obedeceram. Rocha, dê a sua água, e ela deu a água. Moisés falando com a rocha. Quando você usa a autoridade e o poder que você tem, além dos espíritos malignos, reconhecer a sua voz, saber que você está orando, que você tem autoridade dada pelo próprio Deus, você saiba que quando há morte, você pode dizer: vai ter vida, vai viver. Quando você vê enfermidades, você vai dizer: vai haver cura. E a enfermidade vai ouvir a sua voz e vai embora. A morte não prevalecerá. A dor não subsistirá. O mal não prevalece. Ele te deu autoridade. Ele te deu poder. Exerça essa autoridade, esse poder que Deus te deu. Para-se de auto-vitimar, pensando que você é um coitadinho, uma coitadinha. Não espere para chegar lá no céu e dizer: Deus, eu passei tanta coisa, o Senhor não fez nada. Ele vai chegar para você e vai dizer: abre a sua Bíblia. Eu lhe dei poder e autoridade, era você que tinha que exercer. Quando eu aí caminhei, vivi, peregrinei, eu mostrei como usava a autoridade e o poder, levantei líderes para vocês seguirem. E esse poder e autoridade eu deleguei a eles. Exerça a autoridade. Toda língua que se levanta em juízo contra você, você a condena. Muitas vezes você não entende isso. Muitas vezes você não conhece a altura, a largura, nem a profundidade do que é ser uma autoridade de Deus. Você foi chamado e escolhido, não foi porque não tinha ninguém, não tinha mais ninguém para escolher, não! Porque Ele escolheu você. Ele conta com você. Nunca esqueça disso. Deus é a fonte de toda a autoridade.